Relato 1. A festa que nunca terminou. Meu nome é Marcos Vieira, tenho 31 anos, moro em São José dos Campos e trabalho como técnico de manutenção elétrica em escolas e centros comerciais. Eu sempre gostei de serviços noturnos, porque o silêncio me ajuda a focar. Mas o que vivi numa escola infantil, durante a Semana das Crianças do ano passado, foi algo que destruiu completamente minha paz. Até hoje, eu não consigo entrar em um prédio escolar sem sentir o estômago revirar. Tudo começou quando me chamaram para resolver um problema na rede elétrica de uma escola particular, famosa na cidade. Era uma quarta-feira à noite, por volta das 22 horas. O diretor explicou que o local precisava estar pronto para a festa do Dia das Crianças no dia seguinte, então o serviço teria que ser feito fora do horário de aula. Cheguei com minhas ferramentas, o zelador me recebeu e me deixou sozinho, dizendo que voltaria mais tarde. Logo que entrei, notei algo estranho. A escola ainda cheirava doce, balões e tinta fresca. Havia enfeites coloridos pendurados nos corredores, brinquedos espalhados e desenhos infantis colados nas paredes. O som do vento balançava as portas das salas, e o eco dos meus passos parecia acompanhar cada movimento. Acendi as luzes do corredor principal e comecei o serviço na caixa de disjuntores, próxima à sala de eventos. Enquanto trabalhava, ouvi algo que me fez parar: o som de risadas. Risadas de crianças, nítidas, alegres, correndo de um lado para o outro. Dei um passo para trás, olhei para o corredor, completamente vazio. O relógio marcava 23h17. Falei alto, tentando disfarçar o incômodo. Deve ser som vindo da rua. Mas quando desliguei o interruptor por um instante, o som ficou mais forte. Passos, risadinhas e um barulho seco, como se uma bola quicasse no chão. Aproximei-me da sala de eventos e empurrei a porta. Lá dentro, dezenas de cadeirinhas estavam enfileiradas, e no centro, um palhaço inflável enorme ocupava o meio do palco. Só que ele não estava inflado. Estava murcho, jogado no canto. Mesmo assim, juro por tudo que vi a sombra dele se mover quando entrei. A luz piscou, e quando acendeu novamente, o palhaço estava no meio da sala. Inteiro. Inflado. Com o rosto virado para mim. O ar me faltou por alguns segundos. Fui até o equipamento de ar comprimido, desligado. Nenhuma fonte de energia. Toquei o boneco, e a textura era fria, úmida. Naquele momento, as risadas começaram outra vez, só que mais próximas. Várias vozes infantis ecoando pelas caixas de som da escola, como se um microfone tivesse sido ligado em algum lugar. Brinca com a gente, tio, uma voz suave disse, vinda dos alto-falantes. Larguei as ferramentas e fui até o corredor, tentando encontrar a origem do som. Todas as portas estavam entreabertas. As luzes começaram a falhar, uma a uma, até que apenas o final do corredor estava iluminado. E lá, sob a luz amarelada, vi algo que me fez paralisar. Uma fileira de crianças paradas, de mãos dadas, usando as mesmas roupas de festa. Nenhuma delas se mexia. Nenhuma piscava. Apenas me olhavam. Dei um passo para trás. O chão rangeu. A primeira da fileira, uma menina de cabelo curto e vestido rosa, sorriu devagar. A lâmpada acima dela estourou, e todas as outras começaram a piscar em sequência, vindo na minha direção. As crianças desapareceram, e um som de gritos e choros tomou conta do corredor. Corri para a saída, mas o portão principal estava trancado. Gritei pelo zelador, mas ninguém respondeu. As luzes de emergência se acenderam, revelando algo ainda pior. Nos desenhos colados nas paredes, as figuras das crianças estavam diferentes. Os rostos tinham sido rabiscados com giz vermelho, os olhos riscados, e alguns desenhos tinham algo escrito com letra tremida: não vá embora antes da festa. Ouvi barulhos na cozinha e fui verificar, tremendo. Lá dentro, as panelas se moviam sozinhas, e na pia havia marcas de mãos pequenas, como se tivessem sido feitas com tinta vermelha. Olhei para o chão, havia pegadas de criança, molhadas, indo em direção ao pátio. Segui as marcas, sem saber porquê. Quando cheguei lá, quase vomitei. As mesas estavam arrumadas, os balões flutuavam, e no palco havia uma fileira de cadeirinhas com bonecos sentados nelas. Bonecos de pano,
todos com rostos diferentes, costurados de maneira tosca. Mas o que me arrepiou foi perceber que cada boneco tinha uma plaquinha pendurada no pescoço com nomes escritos à mão, nomes de crianças. Reconheci um deles, Camila, filha da secretária da escola, que, segundo o zelador, havia morrido em um acidente anos atrás, durante uma festa de Dia das Crianças. As luzes piscaram novamente. Olhei para o palco. Os bonecos não estavam mais sentados. Estavam de pé, virados para mim. E atrás deles, no meio das sombras, a figura do palhaço inflável apareceu novamente, mas agora se mexendo de verdade. Os braços inflavam e desinflavam, o corpo se contorcia, e um som horrível, semelhante a um riso engasgado, enchia a sala. Corri, tropeçando em brinquedos, batendo nas mesas. O rádio preso ao meu cinto ligou sozinho, e uma voz de criança sussurrou: "Agora você é o convidado, tio." Não lembro como consegui sair. Só sei que acordei de manhã, deitado no estacionamento, com o zelador me sacudindo e perguntando o que tinha acontecido. Contei tudo, mas ele apenas me olhou com os olhos marejados e disse: "Você não devia ter entrado lá depois das 10. Aquele palco foi fechado desde o acidente. Nenhum evento acontece ali desde então." Voltei lá alguns dias depois com a equipe de manutenção. O local estava totalmente diferente. Sem enfeites, sem bonecos, sem palhaço. Mas havia uma coisa na parede que me fez gelar, uma marca de mão infantil, feita com tinta vermelha, e abaixo dela, escrito com letras tortas: "A festa continua." Desde aquela noite, evito qualquer trabalho em escolas. Porque sei que, todo ano, na Semana das Crianças, aquelas risadas voltam, e alguém novo é convidado para a festa que nunca termina. Relato 2: O Parque Fechado. Meu nome é Gustavo Ferreira, tenho 32 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalho como técnico de manutenção em um pequeno parque de diversões itinerante, o tipo que costuma montar suas estruturas em feiras e eventos sazonais. Na semana do Dia das Crianças, o parque sempre lotava. Era o período mais movimentado do ano e, por isso, também o mais cansativo. Passava o dia inteiro revisando cabos, ajustando motores e garantindo que cada brinquedo estivesse funcionando perfeitamente antes da abertura. À noite, quando o parque fechava e o silêncio tomava o lugar dos gritos e risadas, eu fazia a última ronda, um hábito que aprendi com meu antigo chefe. Naquele ano, o parque foi montado num terreno baldio nos arredores da cidade, onde antes funcionava um antigo circo que pegou fogo nos anos 90. Muita gente comentava sobre aquilo, mas ninguém ligava, era só mais uma história antiga. Eu mesmo não acreditava em nada sobrenatural. Mas isso mudou completamente na noite do dia 12 de outubro. O parque fechou por volta das 23 horas, e todos os funcionários começaram a guardar suas coisas. Fiquei para trás, revisando o painel elétrico da roda gigante, que havia apresentado falhas durante o dia. O vento estava forte, levantando poeira e fazendo as luzes coloridas piscarem de maneira irregular. Enquanto trabalhava, ouvi um som fraco vindo do outro lado do parque. Parecia o riso de uma criança. Achei estranho, porque todos já tinham ido embora. Aproximei o rádio do ouvido e chamei o vigia, seu Djalma. Nenhuma resposta. O vento aumentou, balançando os assentos dos brinquedos vazios. O riso se repetiu, mais próximo dessa vez. Era uma risada fina, aguda, impossível de confundir. Virei rapidamente com a lanterna na mão, iluminando a área dos carrinhos bate-bate. Nada. Apenas os carrinhos parados, e aquele eco que parecia se arrastar entre os alto-falantes desligados. Continuei andando devagar, até notar algo na cabine do carrossel encantado. Uma das luzes piscava sem parar, mesmo com o sistema desligado. Quando me aproximei, percebi que o carrossel girava lentamente. Achei impossível. A energia estava cortada desde o fechamento. Meu corpo arrepiou por inteiro. E foi então que vi uma figura pequena, parada entre os cavalos de madeira, olhando diretamente para mim. Tinha o rosto coberto por uma máscara rachada, dessas antigas de palhaço,
e vestia uma roupa azul clara, suja de terra. Gelei. Pensei em correr, mas minhas pernas não reagiam. A criança começou a dar voltas no carrossel, sem se mover, como se o mundo girasse ao redor dela. As lâmpadas piscaram todas de uma vez e apagaram, deixando só o som das correntes rangendo. Apontei a lanterna, e ela não estava mais lá. Corri até o centro, girei o disjuntor de emergência e nada, os controles estavam travados. E, quando me virei para sair, vi dezenas de pequenas pegadas marcadas no chão em volta de mim. Pegadas de criança, frescas, como se alguém tivesse andado descalço na poeira há poucos segundos. Saí correndo sem olhar para trás. Chamei o seu Djalma no rádio de novo, e só ouvi ruído. Quando cheguei na portaria, ele estava sentado, com o olhar fixo na escuridão. O rádio dele estava desligado, e as chaves do portão caídas no chão. Perguntei o que havia acontecido, e ele só respondeu: elas voltaram para brincar. Depois disso, se levantou devagar, trancou o portão e foi embora, sem dizer mais nada. No outro dia, ao amanhecer, o dono do parque pediu para desmontar tudo imediatamente. Disse que um dos funcionários mais antigos havia desaparecido durante a madrugada. O curioso é que ninguém soube dizer quem era, nenhum nome batia com a lista de funcionários. O mais estranho é que, no meio da desmontagem, um dos operadores encontrou uma pequena máscara rachada presa entre os trilhos do carrossel. Desde então, o parque nunca mais funcionou no Dia das Crianças. O terreno ainda está lá, vazio, com os restos do piso de cimento manchado e algumas ferragens enterradas no chão. Às vezes, quando passo por ali à noite, juro ouvir o som distante do carrossel girando. E, junto com ele, risadas. Risadas de crianças, ecoando na escuridão.